Milionário esconde sua fortuna por 1 ano para testar sua namorada, mas não imaginava quem era sua família. O rugido do motor de um Lamborghini Aventador ecoava pelas ruas da metrópole agitada. Ricardo Neves, um homem atraente de 35 anos, dirigia habilmente entre o tráfego, seu rosto refletindo uma mistura de determinação e melancolia. À primeira vista, qualquer um pensaria que ele tinha tudo. Uma fortuna incalculável, empresas bem-sucedidas em todo o mundo e uma mansão que rivalizava com os palácios mais luxuosos. No entanto, algo faltava em sua vida, algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar: o amor verdadeiro. Ricardo estacionou em frente a um imponente arranha-céu, sede de seu império empresarial. Enquanto subia no elevador privativo para o último andar, sua mente divagava. Quantas vezes ele havia sido enganado por mulheres que só buscavam seu dinheiro? Quantos relacionamentos superficiais ele teve que suportar? A solidão o consumia e ele estava determinado a mudar seu destino. Ao chegar ao seu escritório, sua fiel assistente, Márcia, o recebeu com um sorriso gentil. "Bom dia, Sr. Neves. O senhor tem uma videoconferência com os investidores de Tóquio em 15 minutos. Ricardo assentiu distraidamente. "Obrigado, Márcia. Mas antes preciso que você convoque uma reunião urgente com a equipe de diretoria. Tenho um anúncio importante para fazer." Márcia, surpresa com a seriedade no tom de seu chefe, assentiu e se apressou para cumprir a ordem. Em menos de 1 hora, a sala de reuniões estava cheia de executivos expectantes. Ricardo entrou com passo firme e se posicionou na cabeceira da mesa. Seu olhar percorreu os rostos de seus funcionários de confiança antes de falar. "Senhores, tomei uma decisão que mudará o rumo de nossas vidas. Decidi desaparecer." Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Ricardo levantou uma mão para silenciar as vozes. "Não é o que vocês estão pensando. Não vou abandonar a empresa nem vender minhas ações. Simplesmente vou me afastar da vida pública por um tempo. Preciso me encontrar. E para isso, devo viver uma vida normal, longe dos holofotes e das revistas de fofocas." O silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor. Finalmente, seu vice-presidente, Carlos Mendes, ousou falar. "Mas, Ricardo, como você pretende fazer isso? Você é um dos homens mais reconhecidos do país." Ricardo sorriu enigmaticamente. "Tenho um plano. Durante o próximo ano, viverei sob uma identidade falsa em uma pequena cidade do interior, trabalharei como mecânico e experimentarei a vida de uma perspectiva completamente diferente. Enquanto isso, vocês ficarão encarregados de manter o negócio funcionando." A sala explodiu em um caos de vozes e perguntas. Ricardo as respondeu uma a uma com paciência, explicando os detalhes de seu plano. Ao final da reunião, todos estavam comprometidos em manter o segredo e ajudar no que fosse necessário. Naquela noite, enquanto fazia uma mala modesta com roupas simples, Ricardo recebeu uma ligação de seu melhor amigo, Rodrigo Santos. "Tem certeza disso, Rick? Parece uma loucura." Ricardo suspirou. "É a única maneira, Rodrigo. Preciso saber se alguém pode me amar pelo que sou, não pelo que tenho." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Tudo bem, amigo. Você sabe que pode contar comigo para o que precisar." "Obrigado, Rod. Na verdade, preciso que você me faça um grande favor. Preciso que você seja meus olhos e ouvidos aqui enquanto estou fora. E, acima de tudo, que mantenha meu segredo em segurança. Pode contar." "Comigo", respondeu Rodrigo com firmeza. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Ricardo Neves subiu em um velho Chevrolet que havia comprado de segunda mão. Com o coração batendo forte, ele dirigiu rumo ao desconhecido, deixando para trás sua vida de luxo e conforto. Enquanto o sol começava a aparecer no horizonte, Ricardo não pôde evitar sorrir. Pela primeira vez em anos, ele se sentia livre, livre das expectativas, livre das aparências, livre para ser simplesmente ele mesmo. O que ele não sabia era que essa jornada o levaria por um caminho cheio de desafios, decepções e talvez o amor verdadeiro que tanto ansiava.
a pequena cidade de Vale Tranquilo parecia saída de um cartão postal. Casas pitorescas com jardins bem cuidados, uma praça central com uma fonte centenária e ruas tranquilas onde todos se conheciam. Foi aqui que Ricardo, agora conhecido como Renato Moraes, decidiu começar sua nova vida. Com sua experiência em negócios e sua habilidade inata para números, não foi difícil conseguir um trabalho como assistente na oficina mecânica da cidade. O proprietário, seu João, um homem mais velho de rosto bondoso, ficou impressionado com a dedicação e o entusiasmo do jovem. "Rapaz, você aprende rápido", ele disse um dia, enquanto Renato limpava o suor e a graxa do rosto. "Se continuar assim, logo será o melhor mecânico de Vale Tranquilo." Renato sorriu, sentindo uma satisfação que nunca havia experimentado em seus luxuosos escritórios. Aqui, cada conquista, por menor que fosse, parecia genuína e merecida. Foi durante seu terceiro mês na cidade que ele a viu pela primeira vez. Estava fechando a oficina quando uma velha caminhonete parou na frente dele soltando fumaça pelo capô. Dela desceu uma mulher que lhe tirou o fôlego. Ela tinha o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo desalinhado, e seus olhos verdes brilhavam com determinação, apesar da evidente frustração com seu veículo, avariado. Vestia jeans desgastados e uma camisa xadrez, mas para Renato, parecia a mulher mais bonita que já havia visto. "Com licença", disse ela, se aproximando. "Sei que estão fechando, mas minha caminhonete decidiu morrer bem aqui. Haveria alguma possibilidade?" "Claro", respondeu Renato sem conseguir desviar o olhar dela. "Vamos ver o que podemos fazer." Enquanto trabalhava no motor, descobriu que seu nome era Beatriz Oliveira, a nova professora da escola primária da cidade. Ela havia chegado há pouco, buscando uma mudança em sua vida após uma decepção amorosa na cidade grande. "Às vezes penso que o amor verdadeiro só existe nos contos de fadas", comentou Beatriz com um sorriso triste enquanto observava Renato trabalhar. Ele olhou para ela, sentindo uma conexão instantânea. "Talvez só precisemos acreditar um pouco mais", respondeu, surpreendendo-se com a esperança em sua própria voz. Naquela noite, depois de consertar a caminhonete de Beatriz, Renato não conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de imagens de olhos verdes e sorrisos calorosos. Pela primeira vez desde que chegou à cidade, sentiu que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado uma razão para ficar. Nos dias seguintes, Renato se pegou inventando desculpas para passar pela escola fosse, para verificar o carro de Beatriz, ou simplesmente para cumprimentá-la. Cada encontro fazia seu coração bater mais rápido. Beatriz, por sua vez, sentia-se intrigada por esse mecânico de olhos gentis e mãos fortes. Havia algo nele, uma profundidade e uma inteligência que pareciam fora de lugar em uma pequena oficina de cidade do interior. Foi durante uma feira local que finalmente deram o primeiro passo. Sob as luzes coloridas e o aroma de algodão doce, Renato convidou Beatriz para dar um passeio. "Sabe", disse ela enquanto caminhavam, "quando cheguei aqui, pensei que seria um lugar entediante. Mas agora não sei, há algo mágico nesta cidade." Renato olhou para ela, perdendo-se em seus olhos. Talvez a magia não esteja no lugar, mas nas pessoas que encontramos. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Lentamente, como atraídos por uma força invisível, seus lábios se aproximaram até se fundirem em um beijo suave e doce. Quando se separaram, ambos sabiam que algo havia mudado. O que começou como uma faísca de atração havia se transformado em uma chama de amor que prometia crescer. No entanto, enquanto Renato se deixava levar pela emoção desse novo amor, uma voz no fundo de sua mente o lembrava de sua verdadeira identidade e do propósito de sua estadia em Vale Tranquilo. Beatriz poderia amá-lo se soubesse quem ele realmente era, ou ele estava destinado a repetir os erros do passado. A felicidade do momento se misturou com um toque de ansiedade. Renato sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar a verdade, mas por enquanto decidiu aproveitar a sensação de ter Beatriz em seus braços, sob o céu estrelado de Vale Tranquilo,
Enquanto o romance entre Renato e Beatriz florescia em Vale Tranquilo, a centenas de quilômetros de distância. Na agitada cidade grande, Rodrigo Santos se encontrava em uma encruzilhada moral. Como melhor amigo e confidente de Ricardo Neves, ele havia prometido guardar seu segredo e proteger seus interesses. No entanto, à medida que os meses passavam, a tentação de aproveitar a situação para seu próprio benefício começou a crescer. Rodrigo sempre viveu à sombra de Ricardo. Embora sua amizade fosse genuína, ele não podia evitar sentir uma pontada de inveja cada vez que via o sucesso e a riqueza de seu amigo. Agora, com Ricardo fora do caminho, as oportunidades pareciam infinitas. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos no escritório de Ricardo, Rodrigo descobriu algo que mudaria o curso dos eventos. Entre os papéis, encontrou uma fotografia antiga de Beatriz Oliveira em um jantar beneficente. A descrição no verso revelava que ela era filha de um proeminente empresário que havia caído em desgraça anos atrás. Ora, murmurou Rodrigo, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Parece que nosso querido Ricardo não é o único com segredos. Enquanto isso, em Vale Tranquilo, Renato e Beatriz desfrutavam da simplicidade de seu amor crescente. Passavam as tardes passeando pela cidade, compartilhando sorvetes na praça, ou simplesmente conversando na varanda da pequena casa que Renato alugava. Sabe, disse Beatriz uma noite, enquanto observavam as estrelas, nunca pensei que encontraria essa paz em um lugar como este. Com você, sinto que posso ser eu mesma. Renato olhou para ela, seu coração batendo forte. Ele queria contar a verdade, confessar quem realmente era, mas o medo de perdê-la o impedia. Eu sinto o mesmo, respondeu, abraçando-a com força. No entanto, a bolha de felicidade em que viviam estava prestes a ser ameaçada. Rodrigo, movido pela ganância e pelo ciúme, decidiu fazer uma visita surpresa a Vale Tranquilo. Ele chegou em um sábado de manhã, vestido com um terno caro que destoava completamente do ambiente descontraído da cidade. Encontrou Renato na oficina, trabalhando em um velho Ford. Ricardo, velho amigo, exclamou Rodrigo, usando deliberadamente seu verdadeiro nome. Renato ficou visivelmente tenso, olhando ao redor para se certificar de que ninguém mais havia ouvido. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Perguntou em voz baixa, levando seu amigo para um canto afastado. Ah, só passei para ver como estava meu milionário favorito, respondeu Rodrigo com um sorriso que não chegava aos olhos. Embora deva dizer, você está bastante diferente. Renato franziu a testa, sentindo que algo não estava certo. Rod, agradeço sua visita, mas você sabe que não pode vir assim. Estou tentando manter um perfil baixo. Rodrigo levantou as mãos em um gesto de falsa inocência. Eu sei. Só queria ter certeza de que você estava bem. Ah, e parabenizá-lo pelo seu novo romance Beatriz Oliveira, não é? Uma mulher encantadora. A cor abandonou o rosto de Renato. Como? Tenho minhas fontes, respondeu Rodrigo com uma piscadela. Mas não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Embora eu me pergunte se ela guarda os dela com o mesmo zelo. Antes que Renato pudesse interrogá-lo mais, Rodrigo se despediu com a promessa de voltar em breve. Enquanto o via se afastar, Renato sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. O que Rodrigo sabia sobre Beatriz? E o que ele planejava fazer com essa informação? Naquela noite, enquanto jantava com Beatriz no pequeno restaurante da cidade, Renato se encontrava distante e preocupado. Beatriz, notando sua mudança de atitude, segurou sua mão. Está tudo bem, Renato? Você parece preocupado. Renato olhou para Beatriz, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Finalmente, decidiu ser parcialmente honesto. Beatriz, há algo que preciso te dizer. Começou, sua voz mal passando de um sussurro. Meu passado é complicado. Há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que temo que possam mudar o que você sente por mim. Beatriz apertou sua mão, seus olhos verdes cheios de compreensão. Renato, todos nós temos um passado. O que me importa é quem você é agora.
o homem por quem me apaixonei. Suas palavras, embora reconfortantes, apenas aumentaram a culpa de Renato. Ele queria contar tudo, mas o medo de perdê-la era grande demais. Em vez disso, decidiu mudar de assunto. Obrigado por entender, disse com um sorriso forçado. O que acha de irmos fazer um piquenique no lago neste fim de semana? Beatriz assentiu, mas uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Ela sentia que Renato estava escondendo algo importante, e isso a inquietava. Enquanto isso, Rodrigo havia retornado à cidade grande, sua mente trabalhando em um plano para tirar proveito da situação. Decidiu que era hora de fazer uma visita à família de Beatriz. O pai de Beatriz, Antônio Oliveira, outrora um respeitado empresário, agora vivia modestamente nos arredores da cidade. Quando Rodrigo chegou à sua porta, o homem mais velho o recebeu com desconfiança. Senhor Oliveira, começou Rodrigo com um sorriso calculista. Tenho informações que podem interessá-lo sobre sua filha, Beatriz. Antônio o convidou para entrar. Sua curiosidade superando sua cautela, Rodrigo procedeu a contar sobre a nova vida de Beatriz em Vale, Tranquilo, e seu relacionamento com Renato, omitindo convenientemente a verdadeira identidade de Ricardo. Sua filha parece ter encontrado a felicidade, disse Rodrigo, seu tom insinuando que havia mais na história, mas me preocupa que ela esteja sendo enganada. Esse Renato não é quem diz ser Antônio, protetor de sua única filha, ficou alarmado. O que você quer dizer? Quem é ele realmente? Rodrigo sorriu internamente, sabendo que havia fisgado a isca. Isso, Sr. Oliveira, é algo que devemos descobrir juntos, pelo bem de Beatriz, é claro. Enquanto Rodrigo plantava as sementes da dúvida na mente de Antônio, Renato e Beatriz desfrutavam de seu dia de piquenique no lago. A água cristalina refletia o céu azul, e a brisa suave trazia o aroma dos pinheiros próximos. Beatriz ria enquanto Renato tentava, sem muito sucesso, montar uma vara de pescar improvisada. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Perguntou entre risos. Renato olhou para ela fingindo indignação. Claro que sim, sou um especialista em... pesca urbana. Pesca urbana? Beatriz arqueou uma sobrancelha divertida. É isso que você fazia antes de vir para Vale Tranquilo? A pergunta, embora inocente, fez Renato se tensionar. Algo assim, murmurou, evitando seu olhar. Beatriz notou a mudança em sua atitude e decidiu abordar o assunto diretamente. Renato, sinto que há algo que você não está me contando. Sei que você disse que seu passado é complicado, mas quero que saiba que pode confiar em mim. Renato deixou a vara de pescar improvisada e sentou-se ao lado de Beatriz, pegando suas mãos entre as suas. Beatriz, eu há tantas coisas que quero te contar, mas tenho medo. Medo de que, ao conhecer a verdade, tudo mude entre nós. Nada poderia mudar o que sinto por você, respondeu Beatriz com firmeza. Eu te amo pelo que você é, Renato. Não pelo seu passado, ou pelo que você tem ou não tem. Suas palavras tocaram profundamente. Renato, naquele momento, ele estava prestes a confessar tudo, mas justo quando abriu a boca para falar, seu telefone tocou. Era uma mensagem de seu João. Emergência na oficina. Preciso de sua ajuda urgente. Renato suspirou, dividido entre seu desejo de ser honesto com Beatriz e sua responsabilidade no trabalho. Desculpe, tenho que ir. Seu João precisa de mim na oficina. Beatriz assentiu, compreensiva, mas visivelmente decepcionada. Vá, conversaremos depois. Enquanto Renato se apressava de volta à cidade, não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a perder algo precioso. A mentira que havia começado como uma busca por amor verdadeiro, agora ameaçava destruir a única coisa genuína que havia encontrado. Na cidade grande, Rodrigo e Antônio Oliveira planejavam seu próximo movimento. Precisamos de provas, disse Antônio, sua voz carregada de preocupação paternal. Não posso simplesmente acusar esse homem sem ter certeza. Rodrigo sorriu, um plano se formando em sua mente. Não se preocupe, Sr. Oliveira. Tenho uma ideia que nos dará todas as respostas que precisamos. Enquanto a noite caía sobre Vale Tranquilo, 3 almas se encontravam em conflito. Renato.
lutando entre seu amor por Beatriz e o peso de sua mentira a Beatriz, debatendo-se entre sua confiança em Renato e a crescente suspeita de que havia mais em sua história. E Rodrigo, movido pela ganância e pelo ciúme, preparando-se para desencadear uma tempestade que ameaçava destruir tudo. O que nenhum deles sabia era que o destino tinha preparadas algumas surpresas a mais, e que a verdade, uma vez revelada, mudaria suas vidas para sempre. Os dias seguintes transcorreram em uma tensa calma. Renato mergulhou no trabalho da oficina, tentando silenciar a voz em sua cabeça que gritava para ser honesto com Beatriz. Por sua vez, Beatriz se concentrou em suas aulas, mas não podia evitar sentir que algo estava prestes a mudar. Enquanto isso, Rodrigo colocou seu plano em ação. Contratou um investigador particular para seguir Renato e coletar informações sobre sua vida em Vale Tranquilo. "Quero saber tudo", instruiu ele. "Suas rotinas, seus contatos, especialmente seu relacionamento com Beatriz Oliveira." O investigador, um homem de meia-idade chamado Júlio, começou a rondar a cidade, se passando por um turista. Tirava fotos discretamente e fazia perguntas casuais aos moradores sobre o novo mecânico. Uma tarde, enquanto Renato trabalhava na oficina, Júlio se aproximou com uma câmera pendurada no pescoço, fingindo ser um fotógrafo amador. "Com licença", disse com um sorriso amigável. "Estou fazendo uma reportagem sobre ofícios tradicionais. Você se importaria se eu tirasse algumas fotos da oficina?" Renato, sem suspeitar de nada, concordou. "Claro, fique à vontade." "Embora não sei quão tradicional é trocar o óleo de um carro", brincou. Enquanto Júlio tirava fotos, fez algumas perguntas aparentemente inocentes. "Faz muito tempo que trabalha aqui? A cidade parece muito tranquila." "Alguns meses", respondeu Renato, concentrado no motor que estava consertando. "E sim, é um lugar maravilhoso para recomeçar." Júlio arqueou uma sobrancelha, intrigado com a escolha de palavras recomeçar. "Você vem da cidade grande?" Renato percebeu que havia falado demais. "Algo assim", murmurou, repentinamente desconfortável. "Desculpe, preciso terminar este trabalho." Júlio se retirou, satisfeito com a informação que havia obtido naquela noite. Enviou um relatório detalhado para Rodrigo, destacando suas suspeitas sobre o passado misterioso de Renato. Enquanto isso, na escola, Beatriz enfrentava seus próprios desafios. Uma de suas alunas, a pequena Sofia, se aproximou dela, depois da aula com lágrimas nos olhos. "Professora Beatriz", soluçou a menina, "meu pai perdeu o emprego e diz que teremos que nos mudar. Não quero ir." "Embora." Beatriz abraçou a menina, seu coração se compadecendo. "Oh, Sofia, sinto muito. Sabe de uma coisa? Vou falar com o diretor. Talvez possamos encontrar uma maneira de ajudar sua família." Naquela tarde, Beatriz se reuniu com o diretor da escola e alguns membros da comunidade juntos. Decidiram organizar uma feira beneficente para arrecadar fundos e ajudar as famílias necessitadas da cidade. "Renato é muito bom com as mãos", sugeriu Beatriz. "Talvez ele pudesse organizar um estande de reparos rápidos." O diretor assentiu com entusiasmo. "Excelente ideia. E poderíamos pedir doações a algumas empresas da cidade grande." Beatriz se ofereceu para contatar algumas pessoas que conhecia de sua vida anterior, incluindo seu pai. Embora seu relacionamento estivesse tenso desde que ela decidiu abandonar a vida confortável para ser professora em uma cidade pequena, esperava que ele pudesse ajudar. Naquela noite, quando Beatriz contou a Renato sobre a feira beneficente, viu uma faísca de preocupação em seus olhos. "Tem certeza de que quer contatar pessoas da cidade grande?" perguntou Renato, tentando ocultar sua inquietação. Beatriz olhou para ele, confusa com sua reação. "São apenas alguns telefonemas para pedir doações. Por que isso te preocupa tanto?" Renato passou a mão pelo cabelo, nervoso. "Não é nada. É só que às vezes o passado é melhor deixar para trás." "Renato", disse Beatriz pegando sua mão, "sinto que há algo que você não está me contando. O que aconteceu na sua vida antes de vir para cá?" O coração de Renato batia forte. Ele sabia que era o momento da verdade, mas o medo o paralisava. "Beatriz,
Nesse exato momento, o telefone de Beatriz tocou. Era seu pai, Antônio. Beatriz, querida, a voz de Antônio soava preocupada. Preciso falar com você sobre algo importante. É sobre o homem com quem você está saindo. Beatriz sentiu que o mundo parava. O que você quer dizer, pai? Ele não é quem diz ser, Beatriz. Tenho provas. Vou à cidade amanhã para mostrá-las a você. A ligação terminou deixando Beatriz em choque. Ela olhou para Renato, que a observava com uma mistura de amor e medo nos olhos. Renato, disse Beatriz, sua voz tremendo. Preciso que você me diga a verdade, toda a verdade. Agora, Renato soube que havia chegado o momento que tanto temia. Com um suspiro profundo, começou a falar. Meu verdadeiro nome é Ricardo Neves. Enquanto Renato revelava sua identidade e as razões por trás de seu engano, na cidade grande, Rodrigo sorria, satisfeito. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Mal sabia ele que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que ninguém poderia prever. A tempestade que se aproximava de Vale. Tranquilo ameaçava arrasar tudo em seu caminho, colocando à prova o amor, a lealdade e a verdade de cada um de seus habitantes. O silêncio que se seguiu à confissão de Renato foi ensurdecedor. Beatriz o encarava fixamente, seu rosto uma mistura de choque, dor e confusão. As palavras de Renato ecoavam em sua mente. Sou Ricardo Neves, um milionário que fingiu ser pobre para encontrar o amor verdadeiro. Tudo foi uma mentira? Beatriz conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. Renato se aproximou dela, tentando pegar suas mãos, mas Beatriz recuou. Não, Beatriz. Meus sentimentos por você são reais, são o mais genuíno que já senti na minha vida. Beatriz se levantou, precisando colocar distância entre eles. Como posso acreditar em você? Você tem mentido para mim desde o dia em que nos conhecemos. Eu sei e sinto muito profundamente, disse Renato, o desespero evidente em sua voz. Mas você precisa entender. Toda a minha vida, as pessoas só me quiseram pelo meu dinheiro. Eu precisava saber se alguém poderia me amar pelo que sou realmente. E quem é você realmente, Renato? Ou devo dizer Ricardo? Perguntou Beatriz, as lágrimas começando a cair por suas bochechas. Porque agora mesmo não tenho certeza se conheço você de forma alguma. Antes que Renato pudesse responder, o som de um carro estacionando em frente à casa interrompeu a cena tensa. Momentos depois, a porta se abriu bruscamente, revelando Antônio Oliveira, o pai de Beatriz, seguido de perto por Rodrigo. Beatriz! Exclamou Antônio, correndo em direção à filha. Você está bem? Este homem te machucou? Beatriz, ainda em choque, mal conseguiu murmurar. Pai, o que você está fazendo aqui? Rodrigo deu um passo à frente, um sorriso de satisfação em seu rosto. Viemos salvá-la, Beatriz revelar a verdade sobre este impostor. Renato olhou para seu antigo amigo, a compreensão surgindo em seus olhos. Rodrigo, o que você fez? O que tinha que fazer, querido amigo, respondeu Rodrigo, sua voz carregada de sarcasmo. Ou você preferiria que eu continuasse guardando seu segredo sujo enquanto você enganava esta pobre mulher? Antônio, furioso, confrontou Renato. Como ousa brincar com minha filha dessa maneira? Acha que por ser rico pode brincar com os sentimentos das pessoas? Não é assim, tentou explicar Renato, mas foi interrompido por Beatriz. Chega, todos vocês, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Pai, Rodrigo, agradeço a preocupação de vocês, mas isso é entre Renato e eu. Preciso que vocês saiam. Antônio olhou para sua filha, surpreso com sua firmeza. Mas Beatriz... Por favor, pai, insistiu Beatriz. Preciso lidar com isso sozinha. Relutante, Antônio assentiu. Rodrigo, no entanto, não estava disposto a ir, embora tão facilmente. Beatriz, você precisa saber toda a verdade, disse ele, tirando um envelope de seu paletó. Tenho provas de que ele não só mentiu sobre sua identidade, mas também tem manipulado as ações de sua empresa na sua ausência, Ricardo. Renato empalideceu. Do que você está falando, Rodrigo? Rodrigo sorriu maliciosamente. Oh, você não sabia. Enquanto brincava de mecânico pobre, suas ações estavam despencando.
E, por coincidência, eu as comprei a preço de banana. A revelação caiu como uma bomba na sala. Renato cambaleou, compreendendo de repente a extensão da traição de Rodrigo Beatriz. Vendo o choque genuíno no rosto de Renato, interveio. Rodrigo, acho melhor você ir embora. Você também, pai, preciso conversar com Renato a sós. Relutantes, ambos os homens se retiraram, deixando Beatriz e Renato sozinhos em um silêncio carregado de tensão. Renato Ricardo. Começou Beatriz, sua voz trêmula, mas decidida. Preciso que você me diga toda a verdade, sem mais mentiras, sem mais segredos. Renato assentiu, sentindo o peso de suas ações. Durante as horas seguintes, contou tudo a Beatriz. Sua vida como milionário, a solidão que sentia, sua decisão de vir para Vale Tranquilo e como, sem planejar, havia se apaixonado profundamente por ela. Entendo se você não puder me perdoar, concluiu Renato, sua voz quebrada pela emoção. Mas você precisa saber que cada momento que passamos juntos, cada risada, cada conversa, foi real. Eu te amo, Beatriz, e isso é a única coisa verdadeira em toda essa loucura. Beatriz o olhou, seus olhos uma mistura de dor e conflito. Preciso de tempo. Renato. Para processar tudo isso, para entender o que é real e o que não é, Renato assentiu, respeitando sua decisão. Quando Beatriz saiu, ele se sentiu mais sozinho do que nunca. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e revelações. A notícia da verdadeira identidade de Renato se espalhou rapidamente por Vale Tranquilo, dividindo a cidade entre aqueles que o viam como um mentiroso e aqueles que simpatizavam com suas razões. Seu João, para surpresa de Renato, foi um de seus maiores defensores. O rapaz trabalhou duro e honestamente, declarou na barbearia da cidade. Não me importa se ele tem milhões ou centavos, é um bom homem. Enquanto isso, Beatriz lutava com seus próprios demônios. Sentia-se traída, mas não podia negar os sentimentos que tinha por Renato. Em um momento de clareza, decidiu que precisava saber mais sobre o homem por quem havia se apaixonado. Viajou para a cidade grande e, com a ajuda relutante de seu pai, começou a investigar sobre Ricardo Neves. O que descobriu a surpreendeu. Doações, anônimas para orfanatos, programas de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda, investimentos em energias limpas. O verdadeiro Ricardo Neves era muito diferente do estereótipo de milionário egoísta que ela havia imaginado. Enquanto Beatriz descobria a verdadeira natureza de Renato, ele enfrentava seus próprios desafios. A revelação de Rodrigo sobre a manipulação das ações de sua empresa o havia deixado em uma posição vulnerável. Trabalhando remotamente de Vale Tranquilo, Renato lutava para recuperar o controle de seu império financeiro. Foi durante esse tempo que Renato teve uma epifania. O dinheiro, o poder, a influência, nada disso importava se não tivesse Beatriz ao seu lado. Decidiu que, não importava o custo, faria a coisa certa. Organizou uma coletiva de imprensa na cidade grande, onde revelou toda a verdade sobre seu experimento social em Vale Tranquilo. Admitiu seus erros, pediu perdão àqueles a quem havia enganado e anunciou que doaria uma parte significativa de sua fortuna para estabelecer um fundo de desenvolvimento para pequenas comunidades como Vale Tranquilo. Aprendi que a verdadeira riqueza não se mede em reais, declarou diante das câmeras, mas nas conexões que fazemos, na autenticidade de nossos relacionamentos e no impacto positivo que podemos ter nas vidas dos outros. Beatriz, que estava assistindo à coletiva de imprensa na televisão de seu pequeno apartamento em Vale Tranquilo, sentiu seu coração se encher de orgulho e amor. Naquele momento soube que, apesar dos erros e das mentiras, o homem por quem havia se apaixonado era real. Enquanto isso, Rodrigo via seus planos desmoronarem. A honestidade de Renato havia gerado uma onda de simpatia pública e as ações da empresa começaram a recuperar seu valor. Suas esperanças de assumir o controle da companhia se desvaneciam rapidamente. Em uma última tentativa desesperada, Rodrigo decidiu jogar sua última carta. Ele tinha informações sobre o passado de Beatriz, sobre como ela havia rejeitado a vida de luxo que seu pai queria para ela.
Se não podia ter a empresa de Renato, pelo menos se certificaria de destruir sua felicidade. O que Rodrigo não sabia era que o destino tinha preparado mais uma surpresa, uma que mudaria o curso da história para todos os envolvidos. O sol se punha sobre Vale Tranquilo, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Beatriz caminhava pelas ruas da cidade, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. A coletiva de imprensa de Renato havia tocado algo profundo em seu coração, mas ela ainda lutava com a dor da traição. Enquanto isso, na cidade grande, Rodrigo se preparava para executar seu plano final. Ele havia contatado vários jornalistas, prometendo-lhes uma história suculenta sobre o passado de Beatriz Oliveira, a mulher que havia domado o milionário Ricardo Neves. O que Rodrigo não sabia era que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto. Naquela mesma noite, enquanto Beatriz se debatia entre perdoar Renato ou não, recebeu uma ligação inesperada. Era Sofia, a pequena aluna cuja família estava passando por dificuldades financeiras. Professora Beatriz, soluçou a menina pelo telefone. Meu pai teve um acidente no trabalho. Ele está no hospital. Sem pensar duas vezes, Beatriz se dirigiu ao pequeno hospital da cidade. Ao chegar, encontrou uma cena caótica. O pai de Sofia precisava de uma cirurgia urgente, mas o hospital carecia do equipamento necessário. Precisamos transferi-lo para a cidade grande, explicou o médico de plantão. Mas não temos os meios para fazê-lo de forma segura. Nesse momento, Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela discou o número de Renato. Renato, que estava em sua antiga mansão na cidade grande, atendeu ao primeiro toque. Beatriz. Renato, preciso da sua ajuda, disse Beatriz, explicando rapidamente a situação. Sem hesitar um segundo, Renato entrou em ação. Estou a caminho, terei um helicóptero médico em Vale Tranquilo em menos de 1 hora. Enquanto esperavam a chegada do helicóptero, Beatriz e Renato trabalharam juntos para estabilizar o pai de Sofia. No meio da crise, seus olhares se encontraram e, por um momento, todas as mentiras e os segredos pareceram se desvanecer. O helicóptero chegou bem a tempo e o pai de Sofia foi transferido para um hospital na cidade grande. Renato e Beatriz o acompanharam, segurando as mãos de uma assustada Sofia durante todo o voo. Enquanto isso, Rodrigo havia convocado a imprensa para sua grande revelação. No entanto, quando os jornalistas chegaram, encontraram uma história muito diferente. As notícias sobre o resgate heróico em Vale Tranquilo já estavam se espalhando, e a imagem de Renato e Beatriz trabalhando juntos para salvar uma vida estava em todos os canais. Rodrigo, vendo seu plano desmoronar, tentou um último movimento desesperado. Ele se apresentou no hospital onde haviam levado o pai de Sofia, decidido a confrontar Renato e Beatriz. O que ele não esperava era encontrar Antônio Oliveira, o pai de Beatriz, na sala de espera. "O que você está fazendo aqui?", perguntou Rodrigo, surpreso. Antônio o olhou com uma mistura de desgosto e pena. "Minha filha me ligou, vim apoiá-la e conhecer o homem que realmente a ama." Nesse momento, Renato e Beatriz saíram da sala de cirurgia, suas mãos entrelaçadas. A operação havia sido um sucesso. Rodrigo, vendo a cena, sentiu que todo o seu mundo desabava. Em um acesso de raiva e frustração, gritou: "Isso não é justo! Eu deveria ter tudo: a empresa, o dinheiro, a garota." Seu desabafo atraiu a atenção de todos na sala de espera. Renato, Beatriz e Antônio o olharam com uma mistura de surpresa e pena. "Rodrigo", disse Renato, sua voz calma, mas firme, "o que você realmente quer? Por que fez tudo isso?" A pergunta pareceu desinflar Rodrigo. De repente, ele pareceu menor, mais vulnerável. Eu só queria ser como você, Ricardo, ter tudo o que você tem." Beatriz deu um passo à frente, seu rosto mostrando compaixão, apesar de tudo o que Rodrigo havia feito. "Mas, Rodrigo, você não percebe? O que Renato tem não se compra com dinheiro. É algo que se ganha com ações, com bondade, com amor genuíno." As palavras de Beatriz pareceram atingir Rodrigo como um raio. Ele se deixou cair em uma cadeira próxima, com a cabeça entre as mãos.
Eu arruinei tudo, não é? Renato se aproximou de seu antigo amigo e colocou uma mão em seu ombro. Nem tudo está perdido, Rodrigo. Sempre há tempo para mudar, para fazer as coisas certas. Nesse momento, o médico saiu da sala de operações com boas notícias. O pai de Sofia estava fora de perigo e se recuperaria completamente. A pequena Sofia, que estava esperando ansiosamente, correu para abraçar Beatriz e Renato, lágrimas de alegria em seus olhos. Obrigada, obrigada, se exclamou a menina. Vocês são meus anjos da guarda. A cena comoveu todos os presentes, até mesmo Rodrigo, que observava em silêncio com uma mistura de arrependimento e espanto em seu rosto. Antônio, vendo a bondade e o amor que irradiavam de Renato e Beatriz, finalmente entendeu por que sua filha havia escolhido a vida que levava. Ele se aproximou do casal e, em um gesto de reconciliação, abraçou os dois. Me perdoem, disse com a voz embargada. Agora vejo o quão especial é o que vocês têm, Beatriz, minha filha. Estou orgulhoso de você e da mulher que você se tornou. Beatriz, com lágrimas nos olhos, abraçou seu pai. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Enquanto a família se reconciliava, Rodrigo se levantou, decidido a enfrentar as consequências de suas ações. Renato, Beatriz, sinto muito, por tudo. Sei que não mereço o perdão de vocês, mas quero que saibam que me arrependo profundamente do que fiz. Renato e Beatriz trocaram um olhar, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Renato falou. Rodrigo, o que você fez foi errado, mas todos merecem uma segunda chance. Se você realmente quer mudar, vamos ajudá-lo. A oferta de Renato surpreendeu a todos, especialmente Rodrigo. Eu não sei o que dizer. Obrigado. Nos dias que se seguiram, a história do ocorrido em Vale Tranquilo se espalhou como fogo. A imprensa, que havia chegado esperando um escândalo, encontrou uma história de redenção, amor e comunidade. Renato e Beatriz, agora mais unidos do que nunca, decidiram ficar em Vale Tranquilo. Utilizando os recursos de Renato e o coração de Beatriz para o ensino, estabeleceram uma fundação para ajudar pequenas comunidades como a deles, fornecendo educação, atendimento médico e oportunidades de desenvolvimento. Rodrigo, fiel à sua palavra de mudar, se ofereceu como voluntário para trabalhar na fundação, usando suas habilidades financeiras para algo positivo pela primeira vez em sua vida. A cidade de Vale Tranquilo floresceu. A feira beneficente que Beatriz havia planejado se tornou um evento anual, atraindo visitantes de todo o país e arrecadando fundos para causas nobres. Uma tarde, enquanto o sol se punha sobre as montanhas que cercavam a cidade, Renato e Beatriz caminhavam de mãos dadas pela praça. Eles pararam em frente à fonte, o lugar onde haviam se beijado pela primeira vez. Sabe, disse Renato, olhando para Beatriz com amor. Eu vim para cá buscando descobrir se alguém poderia me amar pelo que sou realmente. Nunca imaginei que acabaria descobrindo quem sou realmente, graças ao amor de alguém. Beatriz sorriu, apertando sua mão. E eu nunca pensei que encontraria meu verdadeiro lar e meu verdadeiro eu em uma cidadezinha, graças a um milionário disfarçado de mecânico. Eles se olharam nos olhos, rindo suavemente do absurdo e da beleza de sua história. Renato tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou diante de Beatriz. Beatriz Oliveira, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você me daria a honra de se casar comigo? Não como Ricardo Neves, o milionário, nem como Renato, o mecânico, mas simplesmente como o homem que te ama com todo o seu coração. Beatriz, com lágrimas de felicidade nos olhos, assentiu. Sim, 1000 vezes sim. Enquanto se beijavam, os habitantes da cidade, que haviam se reunido discretamente ao redor da praça, explodiram em aplausos e vivas. Seu João, Sofia e sua família, Antônio e até mesmo Rodrigo, todos celebravam o amor que havia transformado não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade. E assim, no coração de Vale Tranquilo, sob um céu estrelado e rodeados pelas pessoas que amavam, Renato e Beatriz descobriram que o verdadeiro tesouro não estava no dinheiro ou nas aparências, mas
na autenticidade do amor e na força de uma comunidade unida. Sua história, que havia começado com uma mentira, se transformou na verdade mais bela que jamais poderiam ter imaginado. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de atividade e emoção. Vale Tranquilo se transformou gradualmente de uma pacata cidade esquecida em um símbolo de esperança e renovação comunitária. O casamento de Renato e Beatriz foi celebrado na praça da cidade, decorada com flores silvestres e luzes cintilantes. Toda a comunidade participou dos preparativos, transformando o evento em uma celebração de amor e união que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Seu João, com lágrimas nos olhos, conduziu Beatriz ao altar improvisado em frente à antiga fonte. Renato, vestido com um terno simples mas elegante, a esperava com um sorriso radiante. O pai Antônio, completamente reconciliado com sua filha e seu genro, oficiou a cerimônia. O amor verdadeiro, disse Antônio durante a cerimônia. Não se trata de perfeição ou ausência de erros. Trata-se de perdoar, de crescer juntos, de ver o melhor no outro, mesmo nos momentos mais sombrios. Renato e Beatriz nos ensinaram isso a todos. Enquanto o casal trocava votos, Rodrigo observava de um canto, uma mistura de emoções em seu rosto. Quando chegou o momento das alianças, para surpresa de todos, Renato chamou. Rodrigo. Rodrigo, disse Renato. Sei que passamos por muita coisa, mas também sei que sem você, sem as provações que enfrentamos, talvez nunca tivéssemos descoberto a força do nosso amor. Você nos daria a honra de ser nosso padrinho? O gesto de perdão e amizade comoveu Rodrigo até as lágrimas. Com mãos trêmulas ele entregou as alianças, simbolizando não apenas a união de Renato e Beatriz, mas também a cura de velhas feridas e o início de novas amizades. Após o casamento, Renato e Beatriz se dedicaram de corpo e alma à sua fundação. A antiga oficina de seu João se tornou a sede da Fundação Novo Amanhecer, um centro comunitário que oferecia programas educacionais, atendimento médico e apoio a empreendedores locais. Rodrigo, fiel à sua promessa de mudança, tornou-se o diretor financeiro da fundação. Sua experiência no mundo dos negócios, agora canalizada para o bem comum, provou ser inestimável para o crescimento e sustentabilidade dos projetos. Beatriz continuou lecionando, mas agora o fazia em uma escola moderna e bem equipada, construída graças aos fundos da fundação. Suas aulas se tornaram um modelo de educação inovadora, atraindo educadores de todo o país que queriam aprender com sua abordagem. Renato, por sua vez, dividia seu tempo entre a gestão de suas empresas, agora com um foco muito mais ético e sustentável, e o trabalho na fundação. Ele descobriu que sua verdadeira paixão estava em usar sua riqueza e conhecimentos para fazer uma diferença real na vida das pessoas. Um ano após o casamento, Beatriz deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Eles os nomearam João e Sofia, em homenagem ao homem que havia sido como um pai para Renato em Vale Tranquilo, e a menina cuja família havia sido o catalisador de tantas mudanças positivas. A notícia do nascimento se espalhou rapidamente pela cidade. Naquela noite, os habitantes de Vale Tranquilo organizaram uma celebração espontânea na praça. Lanternas de papel iluminavam o céu noturno, cada uma carregando os bons votos dos moradores para os recém-nascidos. Enquanto Renato e Beatriz observavam a cena da janela do hospital, com seus bebês nos braços, perceberam o quanto haviam chegado longe desde aquele primeiro encontro na oficina mecânica. Você alguma vez imaginou que seu pequeno experimento terminaria assim? Perguntou Beatriz, apoiando sua cabeça no ombro de Renato. Renato sorriu, beijando suavemente a testa de sua esposa. Nem nos meus sonhos mais loucos, mas não trocaria isso por nada no mundo. À medida que os gêmeos cresciam, Vale Tranquilo continuava prosperando. A fundação Novo Amanhecer se expandiu para outras cidades, levando esperança e oportunidades para comunidades esquecidas em todo o país. Rodrigo, completamente reformado, tornou-se um defensor apaixonado da responsabilidade social corporativa. Sua história de redenção
inspirou outros empresários a repensarem suas prioridades e a usarem sua riqueza para o bem comum. Antônio Oliveira, o pai de Beatriz, mudou-se para Vale Tranquilo para ficar perto de sua filha e seus netos. Ele encontrou um novo propósito na vida, ajudando jovens empreendedores a desenvolverem suas ideias de negócios, através de um programa de mentoria estabelecido pela Fundação Seu João. Embora oficialmente aposentado da oficina, continuava sendo uma figura querida na comunidade. Ele passava seus dias contando histórias para as crianças da cidade, incluindo a história de como um milionário disfarçado e uma professora idealista haviam mudado Vale Tranquilo para sempre. 5 anos após o casamento no aniversário da fundação, Renato e Beatriz organizaram uma grande celebração na praça da cidade. Eles convidaram pessoas de todas as comunidades que haviam sido tocadas por seu trabalho, transformando o evento em um festival de gratidão e esperança. Naquela noite, de pé no mesmo lugar onde Renato havia pedido Beatriz em casamento, o casal dirigiu algumas palavras à multidão reunida. Há anos vim para Vale Tranquilo buscando algo que acreditava me faltar. Começou Renato. Pensava que estava procurando amor, mas na verdade estava procurando um propósito, um senso de pertencimento. Beatriz continuou. E eu, que pensava já ter encontrado meu propósito no ensino, descobri que havia um mundo inteiro de possibilidades que nunca havia imaginado juntos, disseram em uníssono. Encontramos algo muito maior que nós mesmos. Encontramos uma comunidade, uma família, um lar. Enquanto falavam, Renato e Beatriz olharam para a multidão. Viram seus filhos, João e Sofia, sentados nos ombros de seu João e Antônio. Viram Rodrigo sorrindo com lágrimas nos olhos. Viram os rostos de centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por seu amor e seu trabalho. Naquele momento, sob as estrelas de Vale Tranquilo, Renato e Beatriz souberam que haviam encontrado algo muito mais valioso que qualquer fortuna. Haviam encontrado seu verdadeiro lugar no mundo, rodeados de amor autêntico e propósito genuíno. E assim, o que começou como uma busca por amor verdadeiro se tornou uma história de transformação, não apenas de 2 indivíduos, mas de toda uma comunidade. Vale Tranquilo, outrora uma cidade esquecida, havia se tornado um farol de esperança, um testemunho vivo do poder do amor, da honestidade e da compaixão. A história de Renato e Beatriz, do milionário, e da professora se tornaria uma lenda, transmitida de geração em geração. Uma história que lembraria a todos que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por sua riqueza material, mas pela riqueza de seu coração e pelo impacto positivo que tem nas vidas dos outros. 10 anos haviam se passado desde aquela noite na praça, e Vale Tranquilo havia florescido além do que qualquer um poderia ter imaginado. A pequena cidade se tornara um modelo de desenvolvimento sustentável e comunitário, atraindo visitantes de todo o mundo que vinham aprender com seu sucesso. Renato e Beatriz, agora em seus 40 anos, continuavam sendo o coração pulsante da comunidade. Seus gêmeos, João e Sofia, haviam crescido, se tornando adolescentes curiosos e compassivos, incorporando os valores que seus pais haviam incutido na comunidade. Numa manhã de primavera, enquanto a família tomava café da manhã na varanda de sua casa modesta, mas acolhedora, Renato nunca havia voltado à ostentação de sua vida anterior. João fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Pai, mãe, começou João, com uma seriedade incomum para seus 12 anos. Vocês alguma vez se arrependem de ter deixado sua vida anterior? Sabe, a riqueza, a fama, a cidade grande? Renato e Beatriz trocaram um olhar surpreso. Sofia, a gêmea de João, também levantou os olhos de seu café. Da manhã, claramente interessada na resposta, Beatriz foi a primeira a falar. Querido, a vida que temos aqui, com vocês e com toda a nossa comunidade, é mais rica do que qualquer quantidade de dinheiro poderia comprar. Renato assentiu, colocando sua mão sobre a de Beatriz. Sabem, crianças, quando eu era jovem, pensava que o sucesso se media em dinheiro e poder. Mas aqui, em Vale Tranquilo, aprendi que o verdadeiro sucesso está nas vidas que tocamos,
no amor que damos e recebemos. Mas e se vocês pudessem ter as duas coisas? Insistiu Sofia, sempre a pragmática da dupla. O dinheiro e o amor? Renato sorriu, lembrando o quanto sua filha se parecia com ele em sua juventude. A verdade é que temos as duas coisas, querida. A Fundação Novo Amanhecer cresceu mais do que jamais imaginamos. Ajudamos milhares de pessoas a cada ano, mas fazemos isso de uma maneira que nos mantém conectados com o que realmente importa. Além disso, acrescentou Beatriz, a verdadeira riqueza está em momentos como este. Tomando café da manhã juntos, vendo nossa comunidade crescer, sabendo que estamos fazendo uma diferença real no mundo. Os gêmeos pareceram refletir sobre isso por um momento. Então João sorriu. Acho que entendo. É como o que o vovô João sempre diz. O amor é o único tesouro que cresce quando é compartilhado. Exatamente, disse Renato, sentindo uma onda de orgulho pela sabedoria de seus filhos. Naquela tarde, enquanto Renato caminhava pelas ruas de Vale, tranquilo em direção à sede da fundação, não pôde deixar de se maravilhar com o quanto a cidade havia mudado. As ruas antes empoeiradas e esquecidas agora estavam cheias de vida. Pequenos negócios locais floresciam, as escolas estavam repletas de crianças entusiasmadas e o próprio ar parecia carregado de esperança e possibilidades. Ao chegar à fundação, encontrou-se com Rodrigo, que agora era não apenas o diretor financeiro, mas também seu braço direito na gestão diária, Renato. Cumprimentou o Rodrigo com um sorriso. Tenho excelentes notícias. O programa de microcrédito que iniciamos na região vizinha está dando frutos incríveis. As taxas de emprego aumentaram 15% em apenas 6 meses. Renato sorriu, lembrando-se do quão longe haviam chegado desde aqueles dias de rivalidade e traição. Isso é maravilhoso, Rodrigo. Sabe, estava pensando o que você acha de expandirmos o programa em nível nacional? Os olhos de Rodrigo se iluminaram de entusiasmo. Tem certeza? Seria um grande passo. Acho que é o momento, respondeu Renato. Provamos que nosso modelo funciona. Imagine quantas vidas poderíamos mudar se o levássemos para todo o país. Enquanto discutiam os detalhes do plano, Beatriz entrou no escritório com uma expressão de empolgação no rosto. Renato, Rodrigo, vocês não vão acreditar nisso, disse ela, quase sem fôlego. Acabei de receber uma ligação. Fomos indicados para o Prêmio Global de Inovação Social. Querem que apresentemos nosso modelo de desenvolvimento comunitário na Conferência Internacional no mês que vem. A notícia os pegou de surpresa. O Prêmio Global de Inovação Social era um dos reconhecimentos mais prestigiosos no campo do desenvolvimento e da filantropia. Isso é incrível, murmurou Renato, impressionado com a magnitude do reconhecimento. É mais do que isso, disse Rodrigo, sua voz cheia de emoção. É a validação de tudo pelo que trabalhamos. É a oportunidade de levar o espírito de Vale tranquilo para o mundo. Os três se entreolharam, conscientes de que estavam à beira de algo grandioso, algo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas as vidas de incontáveis pessoas em todo o mundo. Nas semanas seguintes, toda Vale Tranquilo se mobilizou para preparar a apresentação. A história de como uma cidade esquecida se transformou em um modelo de desenvolvimento sustentável e comunitário. Era poderosa e todos queriam contribuir para contá-la. O dia da conferência chegou mais rápido do que esperavam. Renato e Beatriz se encontraram no palco, diante de uma plateia de líderes mundiais, filantropos e agentes de mudança social. Enquanto compartilhavam sua história, desde o experimento inicial de Renato até a criação da fundação e o florescimento de Vale Tranquilo, Renato não pôde evitar se emocionar. Ele olhou para Beatriz, lembrando-se de todos os momentos que os haviam trazido até este ponto, o que começou como uma busca por amor verdadeiro, concluiu Renato, sua voz carregada de emoção, se transformou em algo muito maior. Descobrimos que quando você abre seu coração para o amor autêntico, não apenas muda sua própria vida, mas cria ondas que podem transformar comunidades inteiras. Beatriz tomou a palavra, seus olhos brilhando de paixão. Nossa mensagem para todos vocês é simples.
A mudança real começa com autenticidade, compaixão e crença no potencial de cada indivíduo. Não são necessárias grandes fortunas para fazer a diferença. É necessário um grande coração e a vontade de agir. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Quando foi anunciado que a Fundação Novo Amanhecer havia ganhado o prêmio, a alegria e o orgulho que Renato e Beatriz sentiram não eram por eles mesmos, mas por toda a comunidade de Vale Tranquilo que havia tornado essa conquista possível. Naquela noite, de volta a Vale Tranquilo, toda a cidade se reuniu na praça para celebrar. Enquanto Renato e Beatriz compartilhavam a notícia e mostravam o prêmio, viram nos olhos de seus vizinhos, amigos e família o reflexo de um sonho realizado. Seu João, agora um ancião venerável, mas ainda cheio de vida, aproximou-se deles com lágrimas nos olhos. Quando você chegou à minha oficina anos atrás, Renato, nunca imaginei que estaríamos aqui hoje. Obrigado por trazer luz ao nosso pequeno canto do mundo. Renato abraçou o homem que havia sido como um pai para ele. Não, seu João. Obrigado a você e a toda esta comunidade por me ensinarem o verdadeiro significado de sucesso e felicidade. Enquanto a celebração continuava, Renato e Beatriz se afastaram por um momento, caminhando em direção à fonte onde tudo havia começado. Sentaram-se na borda, como haviam feito tantas vezes antes. Sabe, disse Beatriz, apoiando a cabeça no ombro de Renato. Quando penso em tudo o que vivemos, em tudo o que construímos juntos, percebo que isso é maior do que nós. É um legado de amor. Renato assentiu, abraçando-a com força. Um legado que continuará muito depois de nós. Em cada vida que tocarmos, em cada comunidade que ajudarmos a florescer. Eles olharam para a praça, onde seus filhos brincavam com outras crianças da cidade, onde Rodrigo conversava animadamente com Antônio e outros membros da comunidade, onde o povo de Vale Tranquilo celebrava não apenas um prêmio, mas a força de sua união e sua capacidade de criar mudanças positivas. Naquele momento, sob as estrelas de Vale Tranquilo, Renato e Beatriz souberam que haviam encontrado algo muito mais valioso do que qualquer fortuna ou reconhecimento. Eles haviam encontrado seu propósito, seu lar e um amor que não apenas transformou suas vidas, mas criou um movimento de esperança e mudança que se estenderia por gerações. E assim, a história que começou com um milionário em busca de amor verdadeiro se tornou uma lenda de transformação, compaixão e o poder inesgotável do amor autêntico para mudar o mundo. Um coração de cada vez.